Né? Então tá. Amém. Glória a Deus. Irmãos, hoje eu quero dar uma palavra rápida, porque nós temos a mesa, né? Mas eu quero falar algo que o Espírito Santo tem. Eu creio que eu tenho falado vários domingos a respeito de unção. E hoje eu quero dar início a algo, mas começando com essa palavra bem rápida, bem compacta, mas eu creio que o Espírito Santo tem algo muito lindo para todos nós nessa manhã com essa palavra. E eu quero falar hoje, tá, no livro de Zacarias, capítulo 4, eu vou trabalhar muito com esse livro. Livro de Zacarias, capítulo 4. Deixa aí aberta a tua Bíblia. E eu quero falar hoje sobre pequenos começos. Amém? Quero falar hoje um pouco sobre isso. O livro de Zacarias, o profeta ele tem uma visão, né, do candelabro e a respeito do governador de Israel, que era Zorobabel. E nessa visão, o Senhor ele instrui o profeta, instrui o governador através da vida do profeta, de algo que é muito lindo e que nós temos que ter em conta, que são pequenos começos. Israel passava por um tempo de catividade, eles tinham sido cativos, e agora eles estavam retornando. E imagina que agora eles voltam e está tudo destruído. Israel tinha sido saqueado. Israel tinha sido queimado, destruído, e aquele templo glorioso, o primeiro templo, a qual o rei Davi deixou para o seu filho Salomão construir, um templo onde existia não só um candelabro, mas como 10 candelabros, era um templo muito glorioso. Esse templo tinha sido destruído, e agora os que retornaram tinham essa missão: será que reconstruímos ou será que deixamos tudo? O que fazemos? Será que voltamos realmente a reconstruir esse templo? Ou será que já não é mais para reconstruir? Então, a palavra do Senhor ela vem por vários profetas, incluso Ageu também ministra a respeito desse templo. Por isso ele fala que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Eu quero que feche os teus olhos antes de nós lermos essa palavra. Sim, Jesus. Ministra os corações deles, Pai, nessa manhã. Não a mim, Senhor, não a mim, mas ao Senhor toda a honra e toda a glória, Pai. Sim, Jesus. Faça tudo aquilo que o Seu Espírito Santo tem para fazer nessa manhã. Sim, Senhor. Estamos aqui reunidos, Pai, para ouvir a Tua palavra, Senhor. E sabemos que o Teu Espírito, Senhor, hoje já está movendo no nosso meio. Sim, Jesus. E eu quero declarar que qualquer que seja, Senhor, qualquer que seja a distração, qualquer que seja, Senhor, a perturbação, tudo se volte cautivo à obediência de Cristo nessa manhã, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluias. Como eu estava dizendo, o povo estava passando nesse período de cautividade. Foi cativo, foi preso, voltou, tudo destruído, foi para a Babilônia, foram escravos, eram livres, de repente viveu coisas gloriosas em Deus e de repente agora está voltando e agora o Senhor está, de uma certa forma, pressionando os seus para que realmente aquilo que existia volte a existir. E é tão linda essa palavra, porque essa visão que Zacarias tem e que Zacarias passa, o Senhor manda dizer assim ao governador, ao responsável. Zacarias capítulo 4, versículo 6. Então ele me explicou: esta é a palavra do Senhor a ser entregue a Zorobabel, não por força, nem mediante a violência, mas pelo poder do meu Espírito. Não por força, nem mediante a violência, mas pelo poder do meu Espírito,
afirma o Eterno dos Exércitos. Quem pensas que és, ó monte majestoso, diante de Zorobabel, te tornarás uma campina, e ele trará a pedra angular principal aos brandos de favor, graça. Então Yahvé falou comigo nesses termos: as mãos de Zorobabel lançaram os alicerces desta casa, e certamente suas mãos completarão o final da obra. Assim todos saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Portanto, aqueles que acham insignificante os dias dos pequenos trabalhos ficarão agradavelmente surpresos a virem a pedra principal, o prumo, nas mãos de Zorobabel. Então Deus me revelou: eis que estas 7 lâmpadas representam os 7 pares dos olhos do Senhor, que percorrem toda a terra sem cessar. Temos que entender algo. Sempre quando a gente vai reconstruir, porque eles estavam reconstruindo, eles estavam reiniciando. Sempre que nós vamos reconstruir, reiniciar, nós temos que entender que não é segundo a nossa força. Por isso, nós temos que entender o peso da unção, porque a unção é uma força de Deus em nós. Então, por isso que ele fala, não é nem por força e nem por violência, mas é pelo poder do meu Espírito. Porque quando você vai reconstruir, você necessita de muitas coisas, incluso de pessoas. Você precisa de acessos, você precisa de estabilidade, você precisa de muitas coisas para reconstruir. E então, o Senhor está aqui dizendo, a fórmula é que você tem que entender que tudo isso você tem através do Espírito Santo. Através do Senhor Jesus Cristo. E a palavra do Senhor disse assim para Zorobabel: você tem que ver que não fique olhando aqueles que estão desprezando os trabalhos pequenos, as coisas pequenas. Porque ele começou a colocar o alicerce, e muita gente, creio que começou a burlar, a zombar dele. A dizer, será que vai conseguir? Será que vai ser possível? E assim é quando nós damos reinício a algo, quando nós vamos reconstruir, principalmente algo que foi grande e agora está destruído, como era o templo. O templo foi grande e agora estava destruído. E hoje eu quero dizer para a igreja de Jesus, para mim e para você, que o Senhor ele está nos dando esse empurrão, dizendo assim, querido, pare de se angustiar com as coisas, porque não é por força e não é por violência, não é pelo afã, não, é pelo Espírito. A oração, ela vale mais do que você ficar se afanando. O jejum vale mais do que você ficar se preocupando. A leitura da palavra vale mais do que às vezes você querer fazer tudo à la vez. Você precisa entrar nesse descanso do Senhor. O livro de Jó, capítulo 8, versículo 7, a palavra do Senhor disse assim. Jó, capítulo 8, versículo 7. Puder colocar para mim? Mas eu já achei aqui. Jó, capítulo 8, versículo 7. O teu começo de vida parecerá pobre, quando comparado ao futuro, que desfrutarás em fartura
e prosperidade. Olha o que diz. Lê comigo. Escute, parece que não vai dar em nada. Parece que a vinda de vocês para cá, parece que não vai dar em nada. Parece que aquilo que você está pensando em começar, parece que não vai dar em nada. Só que o Senhor está dizendo, você precisa aprender a lidar com as suas emoções. Você precisa aprender. Existia uma passagem na Bíblia de um grupo de profetas, a qual eles estavam reunidos, e era tudo no início, era tudo no começo. E a Bíblia fala que então o maestro deles chega, o profeta, creio que Elias, sim, eu acho que é Elias ou Eliseu, eu sempre confundo os dois. Um desses dois. Chega, e então ele fala assim para eles, uau, eu quero comer com vocês, me prepara uma comida, me prepara uma sopa. E aí a Bíblia fala que um dos muchachos, tão feliz por aquele início, por aquele começo, vai preparar essa sopa. E a Bíblia fala que então esse muchacho, ele pega de todas as coisas, de todas as ramas, as plantas silvestres, e a Bíblia fala que ele traz, e ele prepara aquela sopa com muito amor e com muito carinho, mas aí quando eles vão comer, a Bíblia fala que um grita, morte na panela. Vou achar, peraí. 2 Reis, para deixar aberto. 2 Reis 4, a partir do versículo 2. Não, isso é da mulher. 4:38. 2 Reis 4:38, a partir daí está essa história. E a Bíblia fala que um grita, morte na panela. E a Bíblia fala que o profeta está ali, só observando eles. Aí a Bíblia fala que o profeta vai lá. Versículo 40. O ensopado foi servido aos homens, mas logo que provaram, gritaram, ó homens de Deus, a morte na panela, e não conseguiram mais comer. Entretanto, Eliseu ordenou, trazei. E ele a despejou na panela e orientou, servi aos homens para que possam se alimentar em paz. E já não havia mais qualquer perigo naquele caldeirão. Escute, o problema dos pequenos começos é que a gente não está debaixo de uma autoridade que sabe o que fazer. Debaixo de alguém experiente que sabe o que fazer. A Bíblia fala que a sabedoria, ela está nos conselhos. Salomão foi um homem sábio porque ele tinha muitos conselheiros. Homens que sabiam o que estavam aconselhando. Porque, escute, conselheiro não é criador de opinião. Conselheiros são pessoas experientes que têm autoridade e legalidade e sabem o que estão falando. Porque o problema nosso é esse, que nós queremos estar com criadores de opiniões. Só que nós precisamos aprender a buscar verdadeiros conselheiros. É por isso que a palavra do Senhor ensina que o Espírito Santo é o nosso conselheiro. Por isso que às vezes as coisas não funcionam, porque a gente vai buscar opiniões. Só que a gente não vai no verdadeiro conselheiro, que é o Espírito Santo. E no pequeno começo desse povo, desse profeta, a Bíblia fala que quando eles gritam morte na panela, esse homem que era experiente, que sabia o que fazer, ele pega a farinha, porque a farinha vem do pão, e Jesus disse, eu sou o pão da vida, vem do trigo, representa o Cristo, representa Jesus.
Ele sabe que colocando Jesus, porque essa representação desse caldo feito é a representação dos nossos pensamentos. Ele sai correndo todo tipo de pensamento, todo tipo de entendimento e vai fazendo ali um caldo, um ensopado. Só que aí quando ele vai servir com muito amor e com muito carinho, e às vezes a gente vai pegando todo tipo de opinião, todo tipo de projeto, e de repente a gente quer servir tudo aquilo de uma vez. Só que aquilo causa, ao invés de causar vida, aquilo causa morte. E nós precisamos aprender o quê? Que alguém experiente precisa estar ao nosso lado, para que não haja morte na panela, para que os nossos pensamentos não causem a morte de toda a nossa estrutura, corpo, alma e espírito. Porque a panela é os nossos pensamentos, que nós queremos servir a todos. E o problema é que não causa morte só a nós. O problema é que causa morte para tudo aquilo que nós... Porque as palavras vão sendo liberadas de todos aqueles pensamentos. E aquilo que é ruim, a gente começa a dizer que é bom. E aquilo que é errado, a gente começa a dizer que é certo. E vai causando morte tudo ao nosso redor. Só que nós precisamos estar com essa... A Bíblia fala assim, ó. Olha só essa história. Vou ler ela. 2 Reis 4:38. Não sei porque eu fui por aqui, Jesus. Vai dar certo. Eliseu voltou a Gilgal quando a fome assolava toda a região. Estando os discípulos do profeta sentados à sua frente, ele solicitou ao servo: põe a panela grande no fogo e prepara uma sopa para os irmãos do profeta. Um deles saiu ao campo para apanhar verduras e encontrou uma espécie de trepadeira silvestre. Apanhou algum de seus frutos e encheu dele seu manto. Assim que retornou, cortou em pedaços e colocou no caldeirão do ensopado, embora ninguém soubesse o que era. Ninguém sabia o que era, mas estava colocando. Que às vezes é assim, isso aqui é legal. Eu não sei o que é, mas é legal. Vou colocar aqui no meio da sopa também, vai ficar gostoso. Essa modinha aqui é legal, não sei o que é, mas é legal. Isso aqui é legal, vou colocar no meio também dessa sopa, não passa nada. O ensopado foi servido aos homens, mas logo que provaram, gritaram: o homem de Deus, a morte na panela, e não conseguiram mais comer. Entretanto, Eliseu ordenou: trazei a farinha. Ele despejou na panela e orientou: servir aos homens para que possam se alimentar em paz. E já não havia mais qualquer perigo daquele caldeirão. Eu não sei se você hoje veio nessa manhã com grandes projetos, com grandes expectativas de algo. Mas eu quero te dizer que tudo tem que começar pequeno. Nós não nascemos grande. Nós nascemos bebê. E o Senhor está dizendo: não despreze o que é pequeno. Não queira subir a escada já desde o 10º. Você não tem perna para isso. E nem estrutura para colocar um elevador nesse momento. Coloca os alicerces. E mesmo que existe zombaria, fica no lugar da posição correta, que é na dispensação do Espírito Santo. Mateus 25, versículo 21, a Bíblia disse assim: respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, muito confiarei em tuas mãos para administrar. Entra e participa da alegria do teu Senhor. Às vezes a gente quer tudo. A gente quer tudo muito grande. E é bom isso, essa ideia de crescer, de querer tudo muito grande. Não é ruim. Nós temos que ter realmente esse desejo, essa vontade. Deleita-te a si mesmo no Senhor e Ele cumprirá os desejos do teu coração.
Mas nós precisamos entender que na hora de executar, se com Zorobabel, o governador do povo de Deus, do povo escolhido, do Israel de Deus, foi assim, tu crê que com a gente vai ser diferente? Paulo fica diante de Deus, diante do Senhor, e fica entristecido, angustiado, e fala: Senhor, eu estou fraco, Senhor, eu sou pequeno, Senhor. E o Senhor disse: Paulo, é o que ele diz para Zorobabel: Zorobabel, você tem a minha graça. A minha graça te basta. Entende isso? Precisamos aprender a lidar com essa angústia, esse afã, eu não sei. Mas o Senhor, Ele me ministrou muito isso. Sobre as crises que nos vêm quando a gente já quer as coisas já prontas. E às vezes existe um processo a ser passado para que algo já fique pronto. Para que Moisés chegasse a realmente ser o libertador do povo, ele passou por um processo. Ele teve que pastorear as ovelhas que nem eram suas, era do seu sogro Jetro. Para que Jesus chegasse a ser rei dos reis e senhor dos senhores, ele teve que nascer na pequena Nazaré. E Miqueias profetizou sobre isso. Miqueias lá no capítulo 5, creio que a partir do versículo 1 ou 2, ele fala sobre a pequena Nazaré, que onde ia nascer o Cristo. Por quê? Porque, entenda algo, o Senhor, Ele faz em nós, através de processos. E não começa do muito, começa do pouco. Moisés, ele está com o mar diante dele, ele está com o faraó atrás dele, ele tá oprimido, e ele começa a clamar ao Senhor e dizer: Senhor, e agora o que eu faço? O Senhor fala: qual que é o pouco que você tem na sua mão? É um cajado pequeno, toca ele nas águas. Sabe o que o Senhor está falando? O que é que você tem tão pequeno? Começa com isso. Com o pequeno. Por que você quer esperar? Sabe o que é, pastora? É que eu não tive a oportunidade que a Amanda teve. Não. A Amanda, ela toca teclado, ela canta. Eu não tive essa oportunidade que ela teve. Para de olhar para o outro. Sabe o que é, pastora? Eu não tenho a oportunidade que a pastora tem de pregar. Eu queria pregar e eu não tenho essa oportunidade. Para. O que é que você tem na sua mão? Começa com o teu pouco. É com pouco que Deus faz muito. Olha o que ele fala: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, no muito eu vou te confiar. Jesus, o que ele faz com 5 pães e 2 peixes? Imagina, 5 pães e 2 peixes para uma multidão. Jesus, ele ensina os discípulos dizendo: Rei, as coisas se faz do pouco. Porque não é nem por força e nem por violência, é pelo poder do meu Espírito. De repente o pouco do dia para a noite se transforma no muito. Porque quem multiplica não é você, é Ele. Quem faz não é você, é Ele. Quando o Senhor se apresenta a Jacó, que ele se diz o El Shaddai, o Todo-Poderoso, a primeira coisa que ele fala para Jacó é: fecunda, seja fecundo. Aí então você se multiplique. O que ele estava dizendo? Você tem fertilidade, querido. Comece do pouco e depois vai vir a multiplicação. Entende? Às vezes a gente quer tudo à la vez e a gente não está fazendo nada com o pouco que Deus nos deu. Como Ele vai poder nos dar mais? Como Ele vai poder nos fazer mais? Provérbios capítulo 30, versículo 24. E hoje estou terminando, para que nós possamos cear. Será que hoje a gente termina no horário?
Ontem eu levei uma lapada do meu pastor. Lapada no sentido de uma correção espiritual. Gente, não é isso. Não pense em outra coisa. Eu vi a cara de irmãs aqui, mas... Corte isso aí da internet, pelo amor de Deus. Agora, nem que o senhor tentar corrigir, não vai ter como. Isso, aplaude. Pecado não é, tá dizendo a Amanda. Mas a gente estava falando de horários. E aí a gente estava conversando com um casal e a gente falando sobre horários. E então, nossa, mudou aqui? Mudou? E então, a pessoa falou assim, não, porque às vezes o flui do Espírito, e aí, né, passa da hora. Aí eu disse, mano, o Espírito, ele é um Espírito de ordem. E se te der 5 minutos, ele vai trabalhar em 5 minutos. Se te der 10, ele vai trabalhar em 10. Se te der 30, ele vai trabalhar em 30. E o pastor me disse, então por que você passa do horário? Isso aí foi a, né, bendita da palavra que eu falei errado, irmãos. A correção. Não foi a outra coisa que vocês pensaram. Então por que você passa do horário? Aí, o poder da sabedoria que está na mulher veio sobre mim. E eu disse, é que eu estou na minha casa, meu amor. Na minha casa eu posso passar no horário. Quando eu vou à casa dos outros, eu não passo. Né? E graças a Deus eu consegui me sair dessa. Só não me sair da outra aqui com vocês, mas eu saí dessa. Não dá certo, irmão, contar coisas da minha vida no altar. Nunca deu. Tem que ser Bíblia. Provérbios 30, versículo 24. 4 seres da terra são muito e, contudo, admiravelmente sábios. Uau! Eles são muito o quê? Mas são muito o quê? Sábio. Primeiro, as formigas. Criaturas de pouca força, entretanto, conseguem armazenar todo o alimento de que necessita no verão. Assim que a desculpa de que eu sou pequenininho, eu não tenho força, igual Gideão. Existe um homem na Bíblia chamado Gideão, que quando ele é chamado, o anjo aparece para ele e ele fala, mas por que comigo? Se eu sou o mais pequeno, o mais pobre, o mais nada de todas as tribos, porque o Senhor me escolheu, porque eu? E o Senhor olha para ele e fala, querido, pode ir nessa tua força aí, formiguinha de Jesus. Vai aí nessa tua força, Gideão. Porque não é questão de força, é questão que eu sou contigo. Eu sou contigo. Olha que provérbio nos ensina, as formigas. Ser pequeno, mas admiravelmente sábio. Segundo, os coelhos. Irmãos, olha os coelhos na Bíblia. Animais sem nenhum poder, contudo habita nas alturas dos penhascos. Sabe qual é o lugar certo. É pequeno, mas sabe se posicionar no lugar certo. O que a Bíblia fala? Quando você chegar numa festa, senta no último lugar. Porque se você senta na primeiro, de repente vai ser que chega uma pessoa mais importante que você, e aí você é pedido para se retirar, e você vai passar vergonha. E os coelhos estão ensinando a gente o quê? Saber se posicionar.
Porque ser pequeno não quer dizer que é falta de inteligência, irmãos. Vitimismo não faz parte do vocabulário de Jeová. Vitimismo não faz parte de tudo aquilo, do propósito eterno e divino que o Senhor fez para mim e para você. Pobre de mim, coitado de mim. O Senhor está dizendo: ei, faça. Faça. No pouco, mas faça. É por isso que é oração. Deus não manda você orar. Deus manda você ir para a oração. Porque é orar mais ação. Os gafanhotos, que não têm rei, mas ainda assim conseguem trabalhar unidos. E avançam em fileiras em direção ao... Ai, é que não vai dar certo porque não tem liderança. Ah, é? Então os gafanhotos estão te condenando. Porque eles não têm rei, eles não têm liderança, e eles conseguem ser unidos? Ai, não tem ninguém aqui que controla. É? Como assim? Você não está fazendo porque não tem ninguém que controla? Mas os gafanhotos estão fazendo. E ele não tem rei. E ele é pequeno. As lagartixas, que qualquer pessoa pode pegar com a mão, contudo habita também nos palácios dos grandes. Jamais eu vou conseguir chegar nesse lugar. Jamais eu vou conseguir estar na presença deste lugar, neste lugar. Jamais eu entrarei no Santo dos Santos, porque eu sou um pecador. Jamais o Espírito Santo vai habitar dentro de mim. Então, a lagartixa está te condenando. Porque não é nem por força e nem por violência, mas é pelo poder do meu Espírito. Entenda algo. Eclesiastes capítulo 7, versículo 8, e vamos orar. A conclusão dos assuntos é melhor que o seu início. E a paciência vale sempre mais do que a arrogância. A paciência vale sempre mais do que a arrogância. O que é paciência, pastora? Tribulação, querido. A tribulação produz paciência. Porque no pequeno sempre vem tribulação, sempre vem processo, sempre vem dificuldade, sempre vem dor. Mas a paciência vale sempre mais do que a arrogância. Não seja arrogante. Não pare, não desista. Porque talvez tenha um faraó atrás de você e um mar na sua frente. No final, quem faz é Deus. No final, quem faz é Deus. E você precisa aprender que Jesus Cristo, Ele é o alfa, mas Ele também é o ômega. Ele é o princípio e Ele é o final. E Ele sempre tem o melhor para nós. Eu quero que você fique de pé, porque nós vamos participar da mesa.